2 Coríntios 14, não se põe em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com trevas? Que harmonia, diga assim, harmonia. Que harmonia, o que é harmonia? Imagina que eu cantando, já aconteceu algumas vezes, eu cantando num tom e o violão está no outro, não é? Aí eu peço, aí o Nilmar sempre me ajuda, às vezes eu estou num outro tom. E desarmonia, e o que, se eu cantar, se nós fizermos aqui um louvor sem harmonia, sinceramente, você consegue adorar aí? Não, nem Deus recebe a tua vida assim. Se você não consegue, imagina se a tua vida estiver desarmonizada, estiver sem harmonia, se a tua vida estiver sem som, ou o som estiver todo distorcido. É isso que está dizendo aqui. Que harmonia há entre Cristo e Belial? São tons diferentes, são sons diferentes, são instrumentos diferentes. O que há de comum entre crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. O que é que nós somos? Mais uma vez, o que nós somos? Santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles eu andarei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e se separem, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, disse o Senhor, o Todo-Poderoso. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem ciúmes de você, sabia disso? Quer que eu te prove? Pega a sua Bíblia aí, por favor, abra em Tiago 4:5. Eu vou te provar que Deus tem sentimentos. Ele ama, Ele fica irado, Ele perdoa, Ele tem sentimentos. E tudo que a gente faz gera algum tipo de sentimento em Deus. Nada na nossa vida passa desapercebido em Deus. Nem a nossa como filhos de Deus, e nem a do mundo, e nem o descrente, e nem o que não conhece a Deus. Tudo que nós fazemos gera algo no coração de Deus. Já encontraram? Diz o seguinte: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Coloca aí, olha só, fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Então preste atenção, Deus, Ele está interessado em você, e Ele está interessado em que você viva harmonicamente, em um só espírito, tanto com seu irmão, tanto na igreja, como nele. É por isso que nós somos assolados diariamente, ou pelos nossos pensamentos, ou por setas malignas, ou por lembranças passadas, ou por preocupações de algo que precisa ser colocado no futuro, algo que precisa ser vencido no futuro, um pagamento que precisa ser feito, ou algo que a gente acabou de fazer, que vacilamos, alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, Deus, Ele está atento a você, a cada uma dos seus comportamentos, e sejam eles bons ou ruins, de Deus não se zomba. Então procure viver com harmonia, então procure se estabelecer com harmonia, porque de Deus não se zomba. Ele investe em você, mas Ele quer um retorno na sua vida. Ele foca em você, mas Ele quer um retorno.
Ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Mas se eu e você vacilarmos, você já sabe onde a gente vai morar na eternidade, não sabe? Sabe ou não? E se você acha que não existe inferno, você está bem pertinho dele. Bem pertinho dele. Se você que está me ouvindo acha que não existe inferno, você está bem perto dele. E é isso que o primeiro morador do inferno está querendo fazer com você. Se você permitir, ele vai se mover. Se você permitir, ele vai abrir uma porta. Se você permitir, ele vai abrir uma janela. Se você permitir, rio de águas vivas fluirão dele na sua direção. Se você ficar plantado junto a ribeiro de águas tranquilas, as suas raízes vão estar o tempo todo bebendo da água viva. E esse 2013 que estamos entrando vai ser o melhor ano da sua vida, de verdade. De verdade. Não podemos mais brincar com Deus, meu irmão. Não dá para brincar. Não dá para perder tempo. Porque o tempo ele não perdoa. Você já deve ter percebido isso, principalmente os que têm mais de 40 anos, que começam a ter maior consciência do tempo. Você sabe que o tempo ele não perdoa, ele continua. E toda a nossa vida é movida por tempo. Enquanto estamos aqui, o tempo está passando. Enquanto estamos aqui, o relógio está girando. Então não podemos perder tempo. É isso que ele quer dizer. Porque que Paulo está dizendo, julgo desigual entre crente e não crente. Porque você precisa entender que o mundo que você escolhe viver pela eternidade, é por ele que você tem que lutar. Você está me entendendo? O mundo pelo qual você deseja viver pela eternidade, é por ele que você tem que lutar. Eu não estou dizendo para você que você vai largar o incrédulo, porque senão como é que a gente vai ganhar isso para Jesus? O que eu estou dizendo para você é que você não pode ter unidade de espírito com o incrédulo. E nem com as coisas desse mundo. E nem se desejar se deliciar pelas coisas desse mundo. Mas ele deixa bem claro, estabelece bem claro, que luz e trevas não combinam. Somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Quando você diz que você é servo de Deus, aonde você for, automaticamente as pessoas vão começar a observar o seu comportamento. E vão perguntar, quando você vacilar, ou quando você falar uma palavra torpe, ou quando você agir de uma forma que não deve agir, mas você não é crente? Mas você não é servo de Deus? Tudo isso é porque não é possível, se queremos ter uma unidade de espírito, se queremos ter uma só linguagem, não dá para ter luz e trevas ao mesmo tempo. Pode de uma mesma fonte fluir coisas boas e ruins? Vamos lá, na prática de uma fonte de água, pode naquela fonte de água sair na mesma hora água boa, potável e água venenosa? Está curioso? Então eu vou dizer para você, é porque é a natureza. Deus fez a natureza assim. E é muito fácil a gente entender isso aqui, porque a maioria aqui sabe o que é olho d'água, porque a gente está rodeado de olhos d'águas. Olhos d'águas. Ao redor aqui dessa bacia amazônica. Nós estamos aqui no cerne da Amazônia. Tem olho d'água em todo quanto é lugar. E você não vai ver num olho d'água sair água e sai guaraná. Por quê? Porque daquele olho d'água já tem ali uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem, é água que vai sair dali, não é guaraná. Não vai sair dessa fonte veneno. Então quando Jesus entra na tua vida,
quando Ele entra em você, quando você diz: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu agora consagro a minha vida a Ti. No reino do Espírito é inadmissível que da tua vida saia luz e trevas. A natureza divina é luz, você sempre tem que buscar luz, porque essa é a tua natureza. É isso que Deus espera de você. É por isso que quando dessa fonte que Deus está criando, que é você, e você se sente tentado, Ele te dá os caminhos da natureza divina. A solução é sair daquela fonte. A unidade de espírito que nós precisamos ter, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está fazendo grandes coisas nessa igreja. O que tem no mega reino não é comum. O que Deus está fazendo no nosso meio não é normal. Eu quero finalizar lembrando com você, a minha igreja onde eu me converti, em 89. Eu me lembro quando entrei na igreja. E quando entrei na igreja, quem me ganhou para Jesus foi um homem muito santo, muito sério. E obviamente comecei a andar com ele. A minha igreja era uma igreja grande, no Rio de Janeiro, cheia de grupo. Tinha o grupo A, grupo C e grupo B. Tinha um grupo que, olha que coisa interessante, dentro dos meus jovens, né? Eu era jovem, então dentro tinha os subgrupos, que eram os grupos do grupo de jovens. Então tinha o meu grupo. Que era o meu grupo? O meu grupo era o grupo dos que tinham um ministério e que não abriam mão desse ministério. Aí o que eu fazia, o Pedro fazia, um outro rapaz chamado Márcio Sorriso fazia, Gabriel, e não me lembro de alguns outros não. Mas era um grupo. O que a gente fazia? A gente ia para os ônibus evangelizar, a gente ia nas praças evangelizar, a gente estava, às vezes, em vigília, bem às vezes mesmo, não é? Porque a gente estava bastante evangelizando, né? Mas eu fui muito para a vigília, que aquele grupo eu não ia muito porque eles tinham um outro foco. Só por isso, tá? Vigília é extremamente importante, e se você não for, você vai ser queimado. Então vem. Aí tinha um outro grupinho, que era um grupinho de jovens também, como eu, e eles sempre saíam no final do culto de jovens, e geralmente ou iam para um restaurante, ou eles iam numa lanchonete, ou compravam coisas e iam para a casa de uma jovem, que eu esqueci o nome dela aqui agora. Até é bom esquecer, né? Para não falar. Que vai sair na internet. Ai, vontade de lembrar o nome dessa menina. E ela morava num lugar perto de uma faculdade chamada Santa Úrsula, em Botafogo. Do lado da faculdade Santa Úrsula, que fica no monte. Sabe onde é, né? Aí do lado tem um prédio grande. Ela morava naquele prédio ali. Aí a galera para lá via toda a Baía de Guanabara. Beleza. E tinha um outro grupo que era só do reteté. Chacataracanta. Te digo, hein, varão. E só viu me cumprimentar assim. Ele diz: oi, meu irmão. Graças a paz, Deus te abençoe. Pai do Senhor, varão. Não é? Só mistério. Cada um tinha o seu grupo. Eu não sei aonde está aquele grupo do apartamento e o grupo do reteté, mas eu sei onde está o meu grupo hoje. Todo mundo é pastor e missionário. Todo mundo, ninguém ficou no meio do caminho. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ser amanhã o que tu faz hoje. Isso é óbvio. Olha para você e veja como é que você se comporta hoje, na igreja e principalmente fora da igreja,
e você já mostrou quem você vai ser. Já mostrou. Se você entendeu isso, eu quero dizer uma coisa. Deus está te chamando hoje para uma fonte.